Senhor, Pai eterno, que em sua infinita bondade nos abençoou com o dom do Espírito Santo, hoje nos aproximamos de vossa presença com o coração aberto, a mente em silêncio e o espírito desejoso de ouvir vossa voz. E o vento do Espírito, tão leve e poderoso como o que moveu as águas do Jordão, leve-nos às profundezas da fé e nos envolva em seu abraço de amor. Que o fogo que iluminou os apóstolos no dia de Pentecostes se manifeste hoje em nossas almas, transformando a escuridão da dúvida em claridade de visão e a fragilidade da carne em força de esperança. Espírito Santo, que desceis como dobra de pássaro em silêncio e como o fogo que consome o que não é verdadeiro, vosso sopro é o sopro da vida. No vento ouvimos a promessa de que nada será impossível quando nos unimos à vossa ação. No fogo sentimos a chama que nos purifica, que nos faz dizer com coragem: Senhor, tudo posso em vós. Filipenses. E cada inspiração que tomamos seja um convite ao encontro com vossa presença, e cada expiração uma entrega de confiança nas mãos de Deus. Vosso Espírito é o guia invisível que nos conduz por caminhos que a mente não compreende e por trilhas que o coração apenas intui. Quando os desafios da vida nos atormentam, quando as sombras da tristeza tentam apagar o fogo da fé, lembremos-nos de que o Espírito Santo é o Consolador que jamais nos deixa sozinhos. Que vossa ação seja a água que liga o solo da nossa alma, fazendo brotar flores de gratidão e frutos de caridade. O Espírito Santo, que em cada oração que proferimos, nos abençoais com a graça de dizer Senhor com plenitude. Que os nossos pedidos, mesmo os mais simples, sejam elevados por vossa inspiração, tornando-se orações que ecoam no céu como incensos aceitos por Deus. Que os nossos silêncios sejam escutados como palavras e que os nossos suspiros, mesmo os mais profundos, sejam transformados em canções de louvor. O vosso sopro é o que nos faz ver, no rosto dos outros, a imagem de Cristo. E cada gesto de compaixão, cada palavra de encorajamento, cada gesto de perdão seja movido pelo vosso Espírito, que nos lembra que somos todos irmãos e irmãs em um único corpo, a Igreja. Que a unidade que o Espírito Santo promete ao mundo seja semeada em nossos corações, fazendo com que o amor flua como uma fonte inesgotável entre nós. Espírito Santo, que nos guia para dentro do amor de Deus, ensina-nos a discernir o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo e o que é bendito. No turbilhão das circunstâncias da vida, que vossa voz seja o farol que nos orienta, que vossa chama seja o que nos aquece no fio da desilusão e que vossa presença seja o abrigo que nos acolhe no momento de fragilidade. Que o Espírito Santo, como o vento que sopra onde quer, nos leve a lugares que a razão não alcança. E vossa ação nos faça desapegar do que é passageiro e nos apegar ao que é eterno. E nos ensine a ouvir as coisas pequenas que são grandes na vida, um olhar compreensivo
um abraço que cura, uma palavra que restaura a esperança. E cada gesto de bondade seja um eco do amor que o Espírito Santo traz ao mundo. Ó Espírito Santo que nos livres do pecado e dos vícios que nos afastam da graça divina. E vossa ação purifique os nossos corações como o fogo purifica o ouro, fazendo com que os nossos desejos sejam sempre alinhados com a vontade de Deus. Que os nossos eros sejam transformados em missões, que os nossos tropeços sejam passos para o crescimento e que os nossos sofrimentos sejam semeados para colher frutos de santidade. O vosso Espírito é o que nos faz compreender que a vida não é apenas uma série de eventos, mas uma oração em movimento. E cada momento de alegria, cada instante de dor, cada segundo de silêncio seja uma parte da oração que vossa presença traz. Que a nossa vida seja uma canção de louvor ao Espírito Santo que nos ilumina, nos guia e nos faz viver com coragem e alegria. Espírito Santo que nos dê a graça de acolher a vossa ação com humildade e gratidão. Que cada dia seja uma nova oportunidade de deixar que vossa presença transforme o que há de fraco em nós em força e o que há de vazio em nós em plenitude. Que nos ajude a reconhecer que mesmo nas nossas lutas mais profundas, vossa mão está estendida para nos erguer e nos conduzir. Ó Espírito Santo, que nos deu o dom da paciência para aguardar os momentos que Deus reserva para nós, o dom da alegria para celebrar as pequenas vitórias e o dom do perdão para libertar o coração das mágoas que o aprisionam. E vossa presença nos faz sentir que mesmo no chão mais sombrio, há uma luz que nos leva ao caminho da vida. Vosso Espírito é o que nos faz sentir a presença de Deus em cada respiração, em cada passo, em cada gesto de amor. E não haja em nós espaço para o desânimo, pois sabemos que o Espírito Santo está conosco, guiando-nos com sabedoria infinita. E cada oração que proferimos seja um convite para que vossa graça nos encha como o vento enche as velas de um navio que navega rumo à eternidade. Espírito Santo que nos lembre que o verdadeiro dom não é o que recebemos, mas o que damos. E nos dê a coragem de compartilhar o amor que vossa presença traz à nossa alma, que nos dê a coragem de ser instrumentos de paz e que nos dê a coragem de ser luz no mundo. E o Espírito Santo, como a dobra de passar em silêncio, esteja sempre comigo, guiando-me, protegendo-me e sustentando-me em cada passo do caminho da vida. O Espírito Santo que nos mostra o caminho da justiça e da compaixão, e nos ajude a reconhecer que a verdadeira liberdade nasce da entrega à vontade de Deus e que a verdadeira alegria nasce da união com vossa presença. E cada momento de oração seja um encontro profundo com vossa graça, que cada gesto de caridade seja uma benção que vossa mão derrama sobre o mundo. Vosso Espírito é o que nos faz sentir o peso da vida como uma benção e o peso do sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Que em cada dor haja uma promessa de cura, que em cada luto haja uma promessa de ressurreição, que em cada momento de escuridão haja uma promessa de luz. E vossa ação nos faça compreender
que o amor de Deus é o único que pode nos libertar verdadeiramente. Espírito Santo, que nos dê a graça de aceitar a vossa presença em nossas vidas, não como algo externo, mas como o fio que nos une ao coração de Deus, e nos ajude a compreender que somos membros do corpo de Cristo e que cada respiração, cada gesto, cada oração é um tributo à vossa graça. E o Espírito Santo, como o vento que move as águas do mar, nos leve ao encontro do amor que é eterno. O Espírito Santo, que nos ensine a dizer sim ao amor de Deus com coragem e simplicidade. Que cada dia seja uma celebração do dom que vossa presença traz ao mundo, e que cada momento seja um convite para que vossa graça transforme o que é puro em mais puro, e o que é fraco em mais forte. E o Espírito Santo, que nos move como o vento, nos conduza ao encontro da vida plena que Deus nos promete. Vosso Espírito é o que nos faz sentir que nada é impossível quando o amor de Deus nos envolve. E cada passo que demos, por mais pequeno que seja um passo em direção ao céu, guiado por vossa presença. E o Espírito Santo, que nos ilumina com a chama de sua graça, nos leve a um amor que transcende o tempo e o espaço. Em cada oração, cada gesto e cada momento de silêncio, vossa presença seja o que nos mantém unidos ao coração de Deus. Espírito Santo, que nos dê a graça de aceitar a vossa presença em cada aspecto da vida, e nos ensine a viver com humildade, com compaixão e com alegria. Que nos dê o dom de saber que, mesmo quando não compreendemos os desafios que enfrentamos, vossa mão está estendida para nos guiar e nos fortalecer. Que cada dia seja um novo começo, guiado pelo vosso sopro de vida. Ou Espírito Santo, que nos dê o dom de reconhecer que a vida é um presente de Deus, e que cada momento é uma oportunidade para rezar, para amar e para ser luz no mundo. E vossa presença nos faça sentir que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada instante e que o Espírito Santo é o que nos leva ao encontro da eternidade. E cada oração que proferimos seja um convite para que vossa graça transforme o nosso coração em um templo de amor e de graça. Vosso Espírito é o que nos faz sentir a presença de Deus em cada respiração, em cada gesto e em cada momento da vida. E vossa ação nos faça compreender que a verdadeira liberdade nasce do abandono total na mão de Deus. E cada passo que demos seja um passo em direção ao amor que vossa presença traz ao mundo. E o Espírito Santo, que nos move como o vento, nos conduza ao encontro da vida plena que Deus nos promete.